noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Boa noite, Nicole. Uma pequena, uma média e uma grande. Vamos mandando aviãozinho para as amigas, para os amigos. Vamos chegando, vamos chegando. Só para quem chega cedo tem uma mágica. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Tá me ouvindo bem? Hoje vamos falar com Betânia no Capital em Foco. Vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Ouvindo Kevin Johansen, Susan, com Jorge Drexler. Aí, eu me acho uma DJ essas horas. Tudo bem? Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Oi, Lisa. Tudo bem? Oi, Aline. Coimbra, Ana Paula. Boa noite, boa noite. Vai mandando aí. Vamos falar de empreendedorismo, contando hoje sobre o nosso projeto. Peripécias menopáusicas. Vamos chegando, vamos chegando. Eita. Vou chamar ela. Betânia. Cadê? Não tô conseguindo. Boa noite. Capital em Foco, claro. Aí. Deixa eu te chamar. Eu não tô conseguindo. Pede aí pra entrar, Betânia. Oi, Silvia. Me pede pra entrar que eu te aceito. Oi, Dani. Boa noite. Vamos chegando. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Já fiz uma mágica hoje. Vai ter que ver a live gravada pra ver. Aqui, Betânia, Capital em Foco. Tô com um microfone novo. Tá me ouvindo? Não? Alô, alô? Aí, prontinho. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Aí, eu não tô ouvindo agora, então. Peraí, eu vou tirar. Tá tudo bem aqui? Não tô ouvindo. Agora, Opa. tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tirei o microfoninho. Eu não tô te vendo muito bem, tô te vendo como é que a luz atrás. Você consegue virar um pouquinho pra luz? É que o lugar que eu tô aqui, realmente a luz tá com muito... Deixa eu só ver aqui. Muito se eu de puxo um pouquinho. cima. Tá. Peraí. Tudo bem. Melhorou um pouquinho, coisa pouca. Melhorou. Casinho aqui que eu tô, que é um pouco estratégico. Perfeito. Tá com as suas crianças, né? Tá aqui, mas já ela veio só dar uma passeada, né, Elis? Ele. Toma, tchauzinho. Beijo. Cadê? Dá um oi aqui que a gente quer te ver. Pode, né? Participação especial, gente. Vida de mãe, empreendedora, maluquice, é filho, é tudo, e assim a gente segue. A minha tá com os bichinhos. Ela pediu pra brincar com os bichinhos. Eu falei, ótimo. Fica lá, deixa ela dorme. Não, mentira. Tá mal menos. Bom, que honra, né? Essa noite, assim, tão descontraída. Hoje, a gente comemora o Dia da Água, né, gente? Então, assim, vamos ter cuidado com o nosso planeta. E a água é um dos requisitos básicos para a nossa existência na Terra. Então, hoje vamos começar a live, né? Dando essa dica aí, vamos economizar, vamos tentar fazer o nosso racionamento em casa, que a mulher consegue, né? Aquele cuidado, não gastar muito a água, verificar vazamentos, essas coisas assim, a gente está sempre em casa, está sempre de olho nessas coisas para poder a gente ajudar o ecossistema do nosso planeta, né? Eu... Sim, isso é muito bom. Eu estou me sentindo um pouco culpada, porque devo confessar que antes da live eu estava bem cansada do dia todo. Eu tomei um banho, assim, bem demorado. Se eu tivesse sabido antes, eu não me lembrava que era dia da água. Agora eu tô com uma culpa. Aí, ela é da África, acompanhante aqui do Capital em Foco. Muito obrigada, minha querida. Um beijo pro pessoal aí da África, Cabo Verde. Beijo.
Boa noite. Olha, antes da gente começar assim no assunto, que eu vou pedir a sua apresentação formalmente para todos. Antes eu quero aqui só deixar um agradecimento, porque no dia 18, no último sábado, nós fizemos o encontro Elas Empreendem e Vencem aqui na cidade de Lusiânia. E aí eu quero agradecer a todos aqueles que participaram. A gente teve um time de apoiadores assim grande, pessoas que doaram brindes para a gente sortear, pessoas que contribuíram. Teve doações que a gente recebeu, teve um mercado daqui perto que nos ajudou. E então, assim, saiu tudo a contento graças ao apoio da comunidade local. Então, assim, meus agradecimentos à comunidade aqui da cidade, todos aqueles que nos apoiam, porque, assim, não é fácil um trabalho voluntário, mas com o apoio de todos, a gente conseguiu entregar a contento e, aproveitando, a gente fez lá no dia o lançamento, que é um novo produto é um instituto, não é um produto Capital em Foco, que a gente vai desvincular algumas atividades do Capital em Foco, que a gente está muito no social, sabe, Júlio? Então, o que que acontece? Esse ano eu perdi meu pai, fez 2 meses essa semana. Então, é uma forma de deixar avivada a memória familiar. Então, o que acontece? O Capital em Foco, a gente tem um projeto, a gente tem aula de inglês para o pessoal do Quilombo. Meu pai é descendente de quilombola, é uma comunidade na Bahia. Então, assim, a gente está com esse projeto de inglês para esse pessoal e atingiu esse pessoal do Quilombo em específico. E coincidentemente, um lugar que meu pai cresceu. Então, assim, em homenagem a meu pai, a minha família toda, a gente resolveu criar um instituto chamado FIG, que é Floresvaldo, o nome do meu pai, falecido, e Gervani, o nome da minha mãe, Santos. Então, assim, esse instituto, a gente vai tirar os projetos sociais do Capital em Foco e vai colocar tudo acoplado nesse instituto e a gente vai aflorar, fomentar o conhecimento para pessoas, assim, mulheres, negros e adolescentes que precisam, assim, de um engajamento para seguir uma carreira, entende? Então, assim, nesse primeiro momento da live, estou aqui deixando essa informação para vocês que nos acompanham e que vocês venham, né, apoiar cada vez mais o nosso trabalho. Então, agora, sem mais delongas, vamos começar o assunto da noite. Uau, mas que delongação interessante. Que interessante. Eu queria entender um pouquinho, conhecer melhor, se você também puder contar. Eu já vou me apresentar, te conto tudo que você quiser. Estou aqui, eu abri a live, mas estou a convite da Betânia, né, para falar do projeto. Mas a gente pode ir trocando, né? Acho que o rico, o gostoso disso tudo é a gente trocar e que quem segue o PLP, quem segue o Capital, conheça e a gente consiga ampliar nossa rede, né? Cruzar nossa rede. E queria saber como que funciona, o que é exatamente Capital em Foco, é um núcleo, uma instituição? Nos conta, pode ser? Gente, para vocês que não conhecem o Capital em Foco, o Capital em Foco, ele foi, na verdade, ele nasceu em uma viagem de ônibus, trajeto Lusiânia-Brasília. Eu trabalhava na Esplanada no momento, eu estava fazendo uma pós-graduação em comunicação, e aí foi um projeto assim que nasceu do coração de Deus para o meu, que eu falo, e aí foi criar, a princípio, um meio de comunicação online para poder a gente fomentar a minha área, que eu sou formada em secretariado executivo. A princípio era assim. Só que aí era voltado somente para profissionais de secretariado. Só que cresceu tanto que a gente teve que ampliar. Então, a gente colocou o slogan conectando pessoas, histórias e profissões, que é o que a gente faz realmente. E hoje o nosso site tá fora do ar, o site do Capital em Foco, mas a gente tem uma plataforma de notícias. A gente recebe várias notícias de várias partes do Brasil e do mundo, e a gente tem o nosso site de notícias, só que nesse momento está fora do ar. Mas aí, enquanto o site está fora do ar, a gente está pegando as notícias e colocando no Instagram e fazendo interatividade para colocar no TikTok e outras plataformas para poder a informação chegar a contento. A gente não está prestando não está colocando muitas informações para não encher o Instagram de muita coisa, mas a gente faz uma seleção e as melhores notícias a gente dá ênfase.
Então, assim, é um meio de comunicação, a gente tem um site todo bonitinho, a gente tem, é uma empresa estruturada, a gente vai fazer 5 anos aqui já, entende? E aí, além desse meio de comunicação que faz esse trabalho de informação e notícias, aproveitando o ano passado, a gente foi contemplado com o reconhecimento lá da Câmara dos Deputados, a gente recebeu, né, um prêmio de honra por prestar serviço à comunidade do Distrito Federal. Então, assim, a nossa bandeira é levar informação da nossa capital para as pessoas. Só que cresceu muito. Além da capital, a gente dá notícias do Brasil e do mundo. Entende? Notícias voltadas para empreendedores, notícias voltadas para mulher, política, só assuntos muito polêmicos, assim, que a gente não... crime, assim, não é a nossa praia. Então, assim, nosso foco é empreendedorismo, crescimento profissional, saúde mental. Então, assim, a gente coloca notícias bacanas que para levantar o ego das pessoas, entende? Não notícias, assim, trágicas. Não é o nosso foco. Que legal. Bueno, parabéns por esse empreendimento. E por esse prêmio também, o reconhecimento, e pela garra, porque eu sei que, né, sustentar notícias, então, que todo dia, a gente brinca que é a roda do hamster, né? Sim. Está correndo dentro da roda do hamster. Bom, Verdade. muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de poder conversar aqui, falar um pouquinho sobre o projeto Peripécias Menopausa, e falar um pouquinho sobre menopausa também, né? Que, já que tem notícias para as mulheres, a gente está aqui meio com uma missão, assim, espalhando a palavra para tentar ajudar mais e mais mulheres e pessoas com outras identidades de gênero que ovulam, que menstruam, que têm ovários e vão passar em algum momento pela menopausa. E a gente está com pouquíssima informação, pouquíssimo acesso, informação, atendimento. Então, bom, eu comecei, meu nome é Julieta, sou argentina, moro aqui no Brasil há 17 anos já. Tenho uma filha candanga, que nasceu em Brasília, morei lá um tempo em Brasília, e ela já tem 9 anos. E quando ela estava com 2 anos e meio, um pouquinho por aí, ela parou de mamar. Uns meses depois eu não voltava, aquela coisa tipo da maternidade, e aquela coisa, tá dando mamar, tô sempre fraquinha, sempre sentindo mal. Quando eu fui fazer exames, eu descobri que eu estava já com sintomas da perimenopausa, que é o período anterior a parar de menstruar, né? É sempre legal falar, esclarecer que menopausa é o nome da última menstruação. Então, a menopausa acontece no climatério, que é a fase da vida, assim como a primeira menstruação se chama menarca, que acontece na puberdade. Então, menopausa é a última menstruação. Mas todo esse período pré e pós, popularmente se chama de menopausa. Nesse momento, o médico me diagnosticou como que eu tinha menopausa precoce. Ele não me falou perimenopausa, não me falou nada. Saí com uma receita lá para comprar um monte de hormônio, não entendia nada. Foi como se eu tivesse recebido um balde de gelo. Eu me senti perdida no fim da vida, no meio da vida, ainda, né, com mãe, minhas amigas querendo engravidar, eu decidindo se ia engravidar ou não. Minha mãe, minha sogra, na época era casada com o pai da minha filha ainda, não sabia muito também. Foi uma geração que viveu isso em silêncio, sem muito conhecimento, né? Então, não sabia muito o que me dizer. Minha mãe ainda era esterectomizada, porque eu era bem pequena, então ela não teve essa relação de parar de menstruar e desconhecia os outros sintomas, então ela não associou, né? As questões da menopausa. Então, me sentia assim, no limbo, sabe? No limbo. Não tinha com o que falar, tive medo, na época não tinha tanto acesso à informação, Capitão é pouco teria sido ótimo, mas não conheci. E fiquei sem fazer nada, sem fazer nenhum atendimento, nenhum tratamento, sem nada. Eu passei uns 4 anos sem fazer nada, falando, bom, vou melhorar, não sei, eu danço. Enfim, não levei a sério, mas comecei a afundar, comecei a sentir cansaço, né, extremo, fogacho. Para quem não sabe, fogacho tem uma onda de calor que vem de repente, como se você tivesse, não sei, aqui no frio de São Paulo e ia teletransportado para Cuiabá, em um segundo.
né? O calor que você não aguenta, tem que estar com leque, né? E ninguém mais sente calor, você parece uma louca. E isso várias vezes durante a noite, então você já não dorme bem, insônia. Bom, eu fui todo o combo de sintomas, que depois eu posso falar mais, se vocês quiserem. Até que eu decidi fazer algum tratamento. A gente já tinha passado um bom tempo, já tinha separado com a minha filha. E aí, fui, né? Falei, não, vou conseguir uma médica que me dê um diagnóstico. E eu finalmente cheguei numa médica, numa endocrinologista, que ela falou assim, não é tireoide, não é nada, você está na menopausa, tudo que você está sentindo é de fato menopausa. E aí, para mim, foi uma grande revolta, quando essa ficha caiu, que metade da população mundial, em algum momento vai passar pela menopausa e ninguém sabe nada, eu fiquei assim, muito revoltada, muito revoltada. E eu fiquei com esse desejo de falar para as outras pessoas, e de fato eu falo para todas as pessoas que eu conheço, mas queria falar assim, né? Divulgar essa informação de uma forma mais massiva, contar, dizer como estou dizendo agora, olha, não sabemos nada de menopausa, é perigoso, não é só os sintomas, é a porta de entrada para outras doenças que a gente não se cuida, doenças graves que matam mulheres, que fazem com que você viva o fim da sua vida sem autonomia, sem qualidade de vida, né? E estamos falando de 30% da vida, não de 2 anos, estamos falando de muito tempo. Então, bom, envolve um monte de coisas, eu fiquei com esse desejo de fazer alguma coisa, então, resumindo um pouco, quando chegou a pandemia, que eu tive que cancelar, né, as coisas que eu ia fazer, os outros projetos que eu tinha, né, foi a oportunidade de tirar a ideia do papel e começar a pensar no formato. Então, junto com o meu companheiro, João Capaciello, que ele é produtor, e ele achou que sim, que era uma ideia boa, ele achou que era necessário, a gente conversou e vimos uma oportunidade também, porque, de fato, assim, nesse momento, pouquíssimas pessoas estavam criando conteúdo sobre isso, né? Agora já tem muito. O que é legal que a gente vê que também estimulou outras pessoas a falar e empreender sobre esse assunto. E então a gente, depois de dar muitas voltas, chegamos num formato de uma ideia. Eu sou palhaço, sou comediante, venho do teatro, do cinema, tem alguns filmes em Brasília também. E eu acredito que o humor é uma ferramenta muito poderosa e muito humana, e muito eficaz para comunicar. Então, eu queria que seja a partir ou através do humor, vamos dizer assim, através do humor essa comunicação. Então, nós criamos uma websérie de 15 episódios. Cada episódio tem uma profissional da área da saúde convidada. Então, nós temos ginecologistas obstetras, temos psicólogas, professor de educação física. Eu penso assim, já penso o nome, já poderia falar os nomes, mas só para ter uma ideia, né? Fisioterapeuta pélvica, falei, ou não sei. Nutricionista. E cada episódio, então, a gente faz sketches cômicas e tem uma médica, uma profissional explicando sobre esse assunto, cada episódio aborda um assunto específico, explica um pouco por que isso acontece e o que pode ser feito. De forma bem didática, bem divertida, né? A gente criou sketches, personagens, personificação da psicologia, de uma forma de que isso seja leve, porque o assunto é pesado, leve de assistir, que dê vontade de compartilhar, que as pessoas possam compartilhar com seus parceiros e parceiras que convivem com os filhos, com as filhas, né? Porque é um tema tão tabu que não se fala, nem a mãe com a filha fala no assunto, né? Isso tem a ver com a história, né? A história da opressão das mulheres, enfim, patriarcado, capitalismo, tudo junto que a gente meio que já conhece, né? E, bom, criamos, daí a gente criou o YouTube, o Instagram, e começamos a postar, a criar conteúdo, e se criou uma grande comunidade. Hoje em dia, aqui no Instagram são 16 mil pessoas, no YouTube e no Facebook também tem conteúdo, a gente não tem tanto foco assim, mas o conteúdo está lá, e está com legendas também em espanhol. E depois a gente ganhou um edital, olha, eu estava aqui com o meu cartaz aí atrás,
menopausa. E, na verdade, do nosso filme, a gente também conseguimos captar ganhamos, na verdade, um prêmio, né, da Lei Aldir Blanc para fazer curta-metragem. E a gente queria, dessa vez, falar de menopausa de uma forma mais diversa, mais ampla. Se bem que na websérie, a gente teve muito cuidado e muito desejo de trazer diversidade. Nas médicas, a gente foi atrás de procurar médicas negras, mulheres negras, que sejam só tem mulheres, que mais? Na equipe, a gente não conseguiu ter 100% da equipe feminina, porque estávamos na pandemia e era tudo bastante complexo, mas no primeiro episódio a gente conseguiu ter uma equipe quase 100% feminina, que é muito interessante, porque o audiovisual também é um meio historicamente dominado pelo masculino, né? Então, bom, mas agora, no filme, a gente queria trazer histórias diversas, porque a websérie tem um formato mais didático, mais leve, mais internet, e a gente queria fazer fruto das coisas que a gente ouviu nesse retorno na nossa comunidade, as pessoas que a gente tinha representadas nas falas. Então, a gente conversou com mulheres lésbicas, com a casal de mulheres lésbicas, a gente é Carmen Lúcia, fantásticas. Conversamos com uma menina mais nova que eu, a Marianita, que ela teve menopausa precoce com 28 anos, não tinha filho, com homens trans, com Xande, com Gil. E aí convidamos também profissionais da área da saúde, trazendo um olhar assim, um pouco mais amplo sobre o que é a menopausa, a medicina chinesa, a psicologia muito contemporânea, a Maider. Enfim, esses dois projetos, né, que a gente mostra, conversa, basicamente isso que a gente promove, né, um diálogo, além dessas coisas de internet, a gente promove rodas de conversa, palestras e projeções com bate-papo. Então, são formatos diferentes de encontro para trazer informação e construir conhecimento junto com as pessoas. Então, no ambiente corporativo, eu dou palestras, né? Eu vou para o ambiente do trabalho para falar o que pode ser feito, qual é o impacto no ambiente do trabalho e trazer soluções, o que pode ser feito, né? E qualquer outro ambiente, né? Onde tem mulheres, onde tem pessoas que ovulam, que menstruam, e a gente vai convidar, a gente vai. Aqui, se alguém quer convidar, a gente vai. Então, basicamente isso. Assim, hoje em dia é um projeto. Assim, o projeto Peripécias Menopáusicas envolve a websérie, o filme, o Instagram, o YouTube e os eventos presenciais. Acho que eu não esqueci de nada, eu acho. Realmente é um projeto muito audacioso e importante para as mulheres, porque você passou pela experiência e quando você precisou, você não teve uma rede de apoio. E imagine você hoje em dia, as mulheres que dependem principalmente do Sistema Único de Saúde, aquelas que têm esse problema ou aquelas que, sabe, é muito mais complicado. Embora tenhamos a informação, a gente tem a informação, mas muitos não têm o acesso, infelizmente. Porque o nosso Brasil, ele é muito cheio de discrepância. Então, assim, a informação chega a alguns lugares, porém não chega a outros. Então, assim, tem muita falta de informação, inclusive nesse assunto, porque, além de tudo, tem o quê? O tabu. Que as pessoas não comentam, né? Então, assim, teria que ter, assim, uma política pública mesmo, aprimorada, para as mulheres, que a gente vê que não tem. E nessas horas fica bem claro que a gente não tem políticas públicas bem elaboradas, nem a nível municipal e nem a nível governamental, assim, governo federal não tem para apoio, para essa rede de apoio, porque a gente chega num posto para buscar assim, até a informação e você encontra o quê? Igual você saiu, só com a receita e só. Então, assim, quando tem, porque resolver. Desculpa interromper, porque muitos relatos, recebo muitos relatos
de pessoas, e não só na rede pública, não só no SUS, vou falar mais sobre isso, mas de médicos de todo tipo, Todo que tipo, falam, né? não é nada, isso vai passar. Costuma, olha, minha filha chegando. Oi, que onda, olha aqui. Não. Aí. Que fala, vai passar, é assim mesmo, é assim mesmo, é a vida, costuma e tal. Eu estava lendo aqui, tentando me lembrar um dado, tem um estudo da revista Forbes, ele não é muito atual, é do final de 2021, mas tem um estudo de uma instituição que é a AR, que diz que apenas 20% dos programas de residência de ginecologia obstétrica nos Estados Unidos oferecem treinamento em menopausa. Olha aí. Apenas 20%. Eu estava vendo também um vídeo outro dia também, que num congresso, que ficava perguntando para as médicas quanto tempo de treinamento tinha tido, e a maioria falava nada, 2 meses, algumas horas, e estudei 12 anos. Então, não é uma questão apenas do SUS, senão é um descaso assim, histórico. A gente tem um problema global. Eu vou te falar que o Brasil não está tão mal dentro do quadro mundial, porque tem pessoas em outros lugares do mundo onde ainda assim, as informações mais novas, né, sobre reposição hormonal, estudos mais novos, não estão sendo contemplados. Ninguém enfim, faz um diagnóstico ou como que se diz? Um tratamento com as informações mais atualizadas. Então, bom, no SUS tem um guia, um protocolo, eu não lembro o nome exatamente, mas que não é muito aplicado, pelo que a gente vê. E nos planos de saúde também é bem difícil, né? São pouquíssimas as pessoas que fizeram especialização em menopausa, em fertilidade. A medicina de estilo de vida, a medicina integrativa traz bastante solução para quem pode acessar esse tipo de consulta, porque são medicinas que estudaram precisamente a longevidade, né, o envelhecimento saudável. Mas tem muito tabu em relação ao tratamento que existe que atende a maioria das pessoas. E tem pessoas que não podem, de fato, que tem contraindicação. Mas muitas pessoas podem usufruir da terapia de reposição hormonal com bioidênticos, né? Que é uma coisa feita em laboratório, sim, mas que eles conseguiram, com nanotecnologia, fazer a moléculazinha igual que a molécula de estrogênio do nosso corpo, e o corpo praticamente não identifica a diferença. Porque o que acontece? O corpo com ovários, né? Ele tem uma quantidade finita de óvulos. A gente já está na barriga das nossas mães, né? Com os óvulos que a gente vai ter pro resto da vida. É muito bonito isso, né? Até bem poético, porque minha mãe já estava com minha filha, a potência da minha filha na barriga, né? Então, isso é poderoso. Claro, durante a gravidez, esses óvulos vão se perdendo quando nasce, e a partir de que começa a menstruar, vai se perdendo, uma hora acaba. Quando acaba, não tem jeito, a gente não produz mais. Só que, com cada ovulação, o nosso corpo produz estrogênio e progesterona. E eles não são utilizados apenas para reprodução, eles servem para um monte de outras coisas. Para um monte, milhões, milhares não, centos de coisas, de atividades. Eu outro dia brincava que o estrogênio, ele devia ser a estrogênia, porque ele é muito feminino, ele é multitask, multitarefa, faz de tudo no corpo. Né? Então, quando a gente para de ovular, para de produzir esses hormônios, o nosso corpo sem faltas estruturais. É como se faltasse a chavinha que faz o corpo funcionar. Então, como que isso se equilibra? Bom, com estilo de vida, com alimentação saudável, dormindo bem, aproveitando os hormônios que a gente tem, como a melatonina, com exercício físico, criando massa magra para proteger o osso, porque o estrogênio também protege o osso. Sem ele, a gente tem que fazer mais músculo para não ter osteopenia, osteoporose, protetor cardiovascular. Bom, já tem relação entre AVC, Alzheimer e menopausa. Isso não é divulgado. A gente não sabe, só depois falar, né, lamenta. Por que, meu Deus? Por que você
sobre a menopausa e não teve nenhum tipo de tratamento de cuidado, porque a gente negligenciava. Então, bom, tudo isso você deve perceber na minha fala, ainda me revolta muito, mas ao mesmo tempo me trouxe um lugar assim, de muito crescimento, de ter que amadurecer antes, né? De ter que passar por tudo isso antes, de passar por tudo isso com uma filha pequena. Então, eu também, nesse momento, estou em paz, né? Dia a dia, cada dia é um desafio. Estou bem mais responsável com minha saúde, estou em super ótimas mãos, de ótimas profissionais. Eu agradeço por esse privilégio que eu tenho, sei que é muito privilégio. Mas eu não me conformo, porque, como você falou, né? Tem que ser políticas públicas, tem que ser para todo mundo. Se a gente vai para o recorte, assim, mulheres, tá? Não tem. Mulheres negras de periferia, mulheres negras de periferia lésbicas, homens trans, bom, assim, para cada grau, o sofrimento vai aumentando, porque tem um descaso enorme, assim. Descaso, falta de pesquisa, né? Falta de investimento. E negligência. Assim, vamos falar de empreendedorismo, porque tudo isso é um grande nicho. Então, negligenciando. É um negócio, segundo a Forbes, é um negócio de 600 bilhões de dólares. Muito dinheiro. O mercado da menopausa. Então tá começando. Eu acho que as pessoas não vai ser por empatia, por, sei lá, com as mulheres, mas vai ser por mercado que a coisa vai acontecer. Por isso que a gente tem que forte nas políticas públicas. Né? Se a gente merece qualidade de vida, merece saúde, é um direito, né? Viver bem, viver com autonomia. Fora que a gente, tratando das pessoas na menopausa, você está evitando um impacto no próprio Estado, né? No próprio mercado do trabalho. Né? Quanto impacto é uma pessoa que tem que sair do trabalho, né? Eu trouxe alguns dados também. Toda a estrutura, né? Emocional, física, em todas as esferas, é muito complicado. E tem um dado de que 8 em cada 10 mulheres na fase do climatério estão trabalhando. 60% já testemunharam, olha que palavra difícil para uma gringa, testemunharam piadas ou provocações sobre menopausa no seu lugar de trabalho. E 1 milhão de mulheres isso aqui, deixaram seus trabalhos por causa dos sintomas. E até 2025 serão 1,1 bilhão de pessoas no mundo no climatério. Quantos são da North American Menopause Society, SC, Forbes e STOAM. E OMS também. É um dado muito significativo. Eu lembro que, antes de eu engravidar, eu passei por um episódio assim, eu estava tomando injeção, né? E aí, eu fiquei sem menstruar normalmente. Aí eu fui procurar um médico, aí ele deu esse diagnóstico para mim. Você deve estar com menopausa precoce. Eu falei, mas como assim? Eu deveria ter o quê? Acho que nem 30 anos, né? E aí, porque foi logo, eu casei, foi pouco tempo depois. Aí eu fiquei assim, meu Deus, não, deve estar errado. Olha aí a informação, deve estar errado. E será que existe isso? Eu com 30 anos. Na época eu não sabia, tá entendendo? Olha a situação. E aí você falando aí, esse episódio veio à memória. E aí eu comecei a ler alguma coisa, mas aí eu coloquei na minha cabeça assim, não é possível, gente, não é possível. Eu não estou assim. O médico errou. E errou, foi. Eu saí assim, já quase brigando com o médico. Não aceitei o diagnóstico mesmo. E aí, eu sei que os dias foi passando, eu procurei outro médico. Aí fui em outro médico, aí fizeram vários exames e tal, e tal. E aí o outro médico falou assim, olha, você teve um descontrole hormonal, porque você usou o anticoncepcional há muito tempo, e aí você parou, só que o seu organismo ficou acostumado com o anticoncepcional. Eu vou te passar aqui uma medicação que deve resolver.
Aí ele falou assim, olha, mas isso não é anticoncepcional, isso daqui é hormonal. Aí era cada um, era uma coisinha diferente. Eu não lembro agora, faz muito tempo, gente. Não lembro o nome do remédio. Aí eu tomei, você acredita que resolveu? Aí eu falei, graças a Deus, porque senão eu ia ter um problema parecido, porque eu nem filho não tinha, pensava em ter, né? E eu não aceitava o diagnóstico, você não está entendendo? Eu saí brigando com outro médico, eu não aceitava. A negação é uma fase longa. Olha, eu passei 4 anos, mas que foi a negação junto com todo esse quadro de desinformação, esse tabu tão grande que tem em relação à reposição, terapia de reposição hormonal, ou desmodulação hormonal, TRH, com hormônios bioidênticos, porque como você falou, né, tem os hormônios do anticoncepcional são diferentes, tem o hormônio sintético, inclusive, há muito tempo se fazia, quando começou a terapia de reposição hormonal, se fazia com a urina da égua prêmia, em doses enormes, e esse era o tratamento que existia por muito tempo foi. E hoje em dia ainda tem médicos que receitam esse, acho que é o Primarin, não lembro o nome, mas que hoje em dia tem essas opções que o bioidêntico, né? E por que as pessoas, eu inclusive fiz uma pesquisa rápida e eu tinha muito medo de câncer de mama. O tabu enorme em relação à terapia de reposição hormonal dá câncer de mama. É verdade. E o que acontece? Assim, nos anos 80, um laboratório grande nos Estados Unidos, eu queria saber de onde que surge esse tabu, né? Eu fui pesquisando, fiquei entrevistando assim, e me contaram isso, e fui ler um pouco com isso também, que existiu tal estudo WHI, que é um laboratório grande dos Estados Unidos se encomendou para fazer, porque eles estavam fazendo terapia de reposição hormonal, estava funcionando bem e eles queriam mais dados. Só que esse estudo não foi muito randomizado, né? Quando dá um remédio e dá o placebo também, né? Então, com muita gente, só que fizeram com algumas coisas erradas. Por exemplo, começaram a dar terapia de reposição hormonal para mulheres acima de 60 anos. Hoje em dia já se sabe que existe uma janela de oportunidade, que é o tempo em que você para de menstruar, tem mais ou menos 10 anos, em que adianta colocar hormônio. Depois desse tempo, você não tem mais receptores na célula, então já não adianta. Então, essa idade estava fora da janela de oportunidade, que foi uma coisa que veio também desse estudo, que conseguiram, enfim. Aí, que mais? Não tinha feito uma triagem, que a mulher já estava com câncer de mama, talvez, ou em potencial, e não fizeram antes, então não sabia. E, além disso, esse estudo foi parado no meio, porque estava dando ruim, e os dados vazaram de forma errada, e foram para a capa do New York Times. Então, foi uma escândalo, assim, nenhum médico queria trabalhar com terapia de reposição hormonal, porque os dados ainda que vazaram foram errados. Então, eu não lembro as porcentagens, mas era como se diz, como falar uma coisa assim, 8 de cada 10 mulheres que fazem reposição hormonal têm câncer de mama. Era uma coisa assim que não existia esse dado, e tinha que ter muitos estudos, refutando esse estudo e explicando como foi mal feito, inclusive tem artigos brasileiros, assim. Mas ficou. Você sabe como é a fake news, né? Ficou, e chegou até nós, assim, até hoje. E muitos médicos falam, não, se você tem uma tia que teve câncer, você não pode fazer reposição, sendo que hoje em dia já se sabe que o câncer de mama, que o câncer, a taxa por genética é 16%, e o resto é estilo de vida, contexto, contaminação, tudo isso. Então, também tem isso. Tem pessoas que poderiam usufruir do benefício da terapia de reposição hormonal, que tem mais benefícios comprovados e não tem contraindicações, mas, por desconhecimento, os próprios médicos não receitam. E as pessoas temos medo de que ter um câncer. Ninguém quer, né? É uma causa que mata muito. Enfim, mas hoje em dia também tem tratamento e tal. E, por exemplo, o infarto, que é a causa que mais mata e que está vinculado com a menopausa, pode ser evitado
esse benefício a gente pode ter, mas o medo fica aí com falta de mama. Eu não sou médica, sempre é bom lembrar isso, mas está claro que eu não sou médica, estou trazendo dados, estou estudando e estou conversando o tempo todo e reestudando, mas eu sou palhaça, eu tenho DRT de palhaça, estampado na minha carteira de trabalho, então, tudo que eu falo, você vai lá e pesquisa, tá? E são dados só. É um papo aqui, é um papo. A experiência é muito válida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aproveitando que você está aí com esse edital da lei Valdir Blanc, né? Como é que vai ser? Assim, você tem projeto, acredito que a nível nacional, para poder apresentar o seu filme, não tem? Olha, a gente está fazendo a carreira de inscrição nos festivais. O ano passado a gente estava com muita coisa e a gente acabou perdendo algumas inscrições. Esse ano a gente está bem com sangue nos olhos, porque a vida útil de um curta-metragem é muito curta. Assim, não tem uma vida comercial, é bem difícil. Assim, são poucas as plataformas que licencia, né, um curta-metragem, mas a gente, além de participar de festivais de cinema, por isso que ele não está disponível online ainda, quando a gente terminar essa corrida, acho que para dezembro, a gente já vai abrir para todo mundo assistir, mas por enquanto a gente faz isso, assim, a gente cria situações, ou libera para passar, quando alguém quer fazer uma exibição, ou a gente mesmo promove os encontros. A gente fez umas exibições aqui num cinema muito maravilhoso de São Paulo, acabei de esquecer o nome, perda da memória é outra das características, não vou lembrar agora. Então, a gente não tem essa coisa da distribuição do filme, né? Tem edital de distribuição. A distribuição é um problema, assim, um pouco, né, nessa linha do audiovisual. Sim, mas olha, só de vocês conseguirem, João Vitória, e eu creio que vai expandir. Vai expandir porque é um assunto interessante e, como você acabou de falar, é uma área que você tem o seu DRT de profissional, você é uma palhaça, você consegue levar com muita interatividade o assunto, um assunto que é tabu e consegue passar para o público de uma forma muito leve. Então, isso faz com que as pessoas se agradem do conteúdo, entende? E, sendo mulher, eu acredito que mais mulheres também apoiando, eu acho que fica a deixa aí para mulheres que têm grupos com mais mulheres, para poder ajudar esse trabalho, porque, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, todas iremos passar por esse momento que chega até a menopausa. Então, assim, é um assunto que nós precisamos uma apoiar a outra. Então, eu creio que esse assunto vai render muito e eu creio que você vai ter um filme, assim, um momento, assim, bem grandioso na sua carreira profissional com esse trabalho, acredito. Muito obrigada, filho. Eu me contento com mostrar, com criar esses encontros, né? Claro, eu sou artista e sou vaidosa, e a gente faz com tanto carinho, com tanto esforço no trabalho que a gente quer mostrar e que ele tem os trabalhos, na verdade, eles têm uma vida própria. Assim, a arte já comprovei, não tenho mais dúvida, né? A gente é meio que um canal para a coisa acontecer e a obra já não nos pertence, ela vai se formando muito mais no audiovisual, que é uma arte feita a muitas e muitas mãos, né? Realmente uma arte coletiva. Então, esse filme eu roteirizei, dirigi, mas são entrevistas, e aí a montagem, que é a montagem da Bruna Teixeira, uma baiana também, mas que mora em Alagoas. Gente, olha, gente, baiana é incrível. Não é porque eu sou baiana, não, gente. Fazer o quê, né? Mas ela arrasou muito, muito na montagem, então, assim, tem todas as camadas de cada pessoa que vai entrando, tem, né, realmente essa história das pessoas, elas vão aparecer. Sabe, elas vão aparecer e você fala, eu não fiz nada, a gente só organizou isso aqui, só viabilizou, né? Pois vamos tentar com essa baiana aí, levar esse projeto lá para o Pelourinho, lá no Pelourinho tem projetos culturais específicos, tem as ruas, assim, há muito tempo que eu não morava lá,
tem a oportunidade de você conseguir lá dentro do Pelourinho, que é um bairro específico lá da Bahia, Nem conheço. a sua colega baiana aí, eu acredito que é importante. Aí tem Salvador, esse ponto de distribuição de cultura. Aí de lá de Salvador, consegue-se sempre aquelas pessoas de outros, dos interiores, assim, para poder fomentar o trabalho, a informação. E eu creio que isso aí, o seu trabalho, ele nesse cenário que nós estamos no momento, é muito importante. Então, assim, o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Eu não moro, né? Não moro para cá, mas a gente tem alguns contatos lá na Bahia. Precisar de alguma coisa lá da Bahia, pode contar comigo. Curitiba também. Maravilha. Eu não moro lá mais, mas eu tenho alguns contatos também lá no Paraná, em Curitiba. Então, assim, são contatos estratégicos, cidades, assim, uma Nordeste, no Sul. Então, assim, se você conseguir levar pelo menos assim uma amostra em cada capital, assim, digamos, de regiões diferentes, já vai ter uma informação implantada ali e dali vai sair pessoas que vão disseminar. Então, assim, depois de pensar depois da live, a gente tem mais assunto. Mas vamos lá. Vamos fazer esse projeto. Gostei. Queria de todas as capitais agora. Ó, vou fazer uma pergunta aqui. Qual é o maior desafio da sua carreira na internet? Eu acho que a gente conversava no começo da live da internet, é um pouco a sensação de roda de hamster. Você está sempre fazendo, sempre produzindo, e parece que nunca é suficiente. Está sempre atrasado e muda, a plataforma muda, e quando você acha que entendeu, ela muda e então te dá uma rasteira, assim. Então, é muito trabalho e muita exposição também. No começo, eu tinha bastante vergonha de me expor, de contar minha história, de falar de coisas íntimas. E foi um processo também muito terapêutico, sabe? Eu sentava para escrever com as roteiristas amadas, a Cíntia Portela, a Stefani Marques, a nega, a Ana Isabela Costa também, de Brasília, que agora está morando aqui, a Michan Chung, e várias pessoas que colaboraram com o roteiro, e a gente escrevia, né, na websérie. Eu me coloco mais como palhaça, bastante mais na tela, estou mais tempo em cena, né? Verdade. E aí, alguns assuntos eu tinha assim, não queria, tinha vergonha, e aí a gente começou a escrever, e eu escrevia a Julieta, a Julieta faz isso, a Julieta... Comecei a me distanciar e ver essa Julieta era outra Julieta que já não era mais eu, e aí eu fui administrando isso e vencendo essa vergonha de me expor, porque a gente acha que, que eu vou ficar aqui, que eu vou achar, que eu quero aparecer. Quando você entende que você está ajudando outras pessoas, quando sua missão e o foco é comunicar, e eu não estou aqui pela minha vaidade, não que estou aqui porque meu trabalho é importante e é assim que eu consigo fazer, porque é isso que eu sei fazer e é honesto, aí dá um clique na cabeça, né? Então, acho que esse foi um desafio, a exposição. Ainda é, porque tem dias que eu não estou tão afim, eu estou cansada, todas as questões demais, me falta e tal. E a gente dá um jeito, mas eu já era artista, né? Então, já estava acostumada também com essa coisa. O show deve seguir. E eu acho que é isso, assim, estar constantemente, achar estímulo. Às vezes a gente fala, para quê que eu tô fazendo isso? Mas depois chega um inbox, alguém falando, olha, eu vi seu post, me conversa, me conta, e depois vai, faz uma consulta e me agradece, porque estimulou para fazer uma mudança na vida. Poxa, aí a gente volta, né? Outro dia eu conheci a Leila Rodrigues, do perfil Menos Falsa, Mais Vida, que é uma escritora, ela também é autora do livro Hormônios Me Ouçam, e ela é uma mineira, engraçadíssima, escreve, eu adoro os textos dela, ela tem muito texto, muita reflexão, e a gente se encontrou nesse lugar de dizer, poxa, às vezes é difícil achar estímulo, mas se chega uma mensagem dessas, você fala, bom, se eu
tenho voz, eu tenho que usar para uma coisa que sirva, né? Se eu tenho esses privilégios, eu tenho que usar eles para ajudar pessoas que não têm privilégio. E um pouco assim, a Branquela falando de eu quero vir ajudar, mas bom, é isso, é honesto, sinceramente é honesto. Não tenho compromisso com ninguém. Isso foi muito bom. A gente sempre fez o projeto como a gente queria, sem compromisso, sabe? Agora eu comecei a ter assim, alguns apoios de marcas, eu vou ser embaixadora de uma marca também, mas isso também não quer dizer que eu mude minha linha editorial. Sempre nossa linha editorial foi muito honesta, assim, no que eu acredito, ciência, humor, boas notícias, alto astral, notícias ruins da forma mais alto astral possível, porque tem notícias ruins, né? Dizer, olha, a menopausa com mal de Alzheimer está vinculado, não é uma boa notícia, mas como que a gente consegue comunicar isso com empatia, com humanidade, olhando nos olhos das pessoas? Então, acho que é isso, assim, é honestidade. Estou tranquila. Olha, esse papo rendeu bastante. Que, assim, a gente faz um roteiro da live, quando a gente está pensando no assunto, e a gente pensa que vai ser de um jeito, e na hora, assim, a gente vê o quanto que o assunto rende, né? E rende mesmo. E isso é muito interessante, é muito gostoso. Eu tô uma conversa leve. falando disso sem parar. Olha o assunto rende. Gente, e você falando aí, e aqui, ó, só piscando aqui na minha mente, assim, olhando, eu fico assim pensando, meu Deus do céu, é incrível, você falando daí e eu pensando em projeto daqui, ai, como que pode encaixar daqui? Então, esses insights é muito bom pra gente, sabe? Vai dando, ó, um startzinho e a gente consegue desenvolver uma corrente de compartilhamento de informação, isso é muito bacana, sabe? Muito bacana. Eu quero aqui, desde já, assim, agradecer imensamente sua participação nesta noite. Lhe conhecer foi muito inusitado. Eu falo que o Gonçalo é meu sobrinho argentino para todo mundo. Eu tenho um sobrinho argentino, um pouco. Como assim? É meu sobrinho. Eu amo ele como meu sobrinho. É adotivo, mas é meu sobrinho. Então, assim, a história da gente é muito engraçada, e aí eu não tinha contato com a irmã dele, aí ela que me passou o seu contato. Então, assim, e já está na família, já lhe adotei também, não adianta. Delícia. Ele trabalha e aí é com você agora, aquele pelourinho. Na Argentina, eu acho que eu vou ter que passar um tempo na Argentina, porque eu acho que eu estou aqui no Brasil, tá um pouco mais devagar, mas olha, as pessoas vou ter que fazer uma troca, vou fazer um intercâmbio para poder conseguir extrair de bom por lá para trazer para cá mais ainda. Mas olha, muito obrigada. Brincadeiras à parte, né? Que eu gosto do meu Brasil, mas eu posso ir lá passear, não tem problema. Claro. Como também o Capital em Foco fez uma super homenagem aos argentinos com o prêmio da Copa. Não sei se você tem a oportunidade. Pense no trabalho que deu para a gente pegar cada jogador, os nomes, olha, mas foi um trabalho que ficou bem feito, mas valeu a homenagem, né, gente? Pessoal... que equipe tá linda, tá querida, nem me fale, que emoção. Eu que não ligo para futebol, eu comecei a comentar, isso aí, aquilo que ganhou o Uruguai, não tô nem aí. Aí, tá ganhando, olha só, mas tá ganhando. Aí o Brasil ganhando também, aí o Brasil veio pra Fórmula 1. Agora eu tô 100% torcedora, vesti a camisa e... Ai, foi muito bom. Foi muito bom. E valeu super a pena. Pois é, olha, para terminar, deixa aí uma mensagem para quem está assistindo agora, outras pessoas que vão nos assistir depois, com certeza. Qual a mensagem assim, que você pode deixar para as mulheres em si, referente a esse assunto que a gente abordou, e como que elas podem, como é que eu posso, empreender de forma consciente nesse aspecto do que nós estamos comemorando, né, o mês da mulher, e você como mulher, como esse processo seu aí lhe deu, teve um problema que você solucionou, além de solucionar, você teve meios de levar informação para as pessoas e trabalhar em cima daquilo. Isso é que é superação. A palavra superação é isso. Você teve um problema,
você passou por ele. Além disso, você fez do problema uma forma diferente de levar conhecimento, informação e conscientização para as pessoas. Então, deixa aí uma mensagem específica para nós. Eu sempre me lembro uma frase muito bonita que eu já ouvi, que é a autoria de várias pessoas. Aí cada um escolhe o autor, mas que diz assim: canta a música da tua aldeia que te conhecerá o mundo. E não é por ser conhecido pelo mundo, mas acho que quando a gente fala de uma dor nossa muito profunda, que só a gente conhece da forma que a gente conhece, isso traz de alguma forma nas pessoas uma empatia e um reconhecimento. E isso se torna uma coisa muito profunda. E isso também é um motor muito importante para a gente, enquanto empreendedora. Então, eu preciso empreender com uma coisa que me toque, que me mobilize profundamente, em todas as camadas, né? Não só ver uma oportunidade, porque também você querer fazer uma coisa assim, o artista, né, na torre de cristal, também não. Você tem que ter conhecimento, se estruturar, ver uma oportunidade nisso. Mas quando isso é honesto, tem a ver com você e você se coloca, acho que tem que acreditar e sustentar, né? Sustentar com trabalho, não com grandes esforços. Não deixa a vida, não. Se está deixando sua vida, está errado. As coisas tendem a fluir um pouquinho quando está certo. Então, isso também é uma dica. E se cuidem, bebam água, fazer exercício, informação é poder, se informem muito. Não deixem a menopausa chegar com tudo de ruim para começar a ver. Se preparem na prevenção de tudo. Siga a gente no Peripécias Menopáusicas, siga as outras médicas, outras médicas, não que eu seja médica, mas as outras criadoras de conteúdo, como médica. Se informe, porque a gente tem que fazer uma revolução. Essa mulherada saudável muda o mundo. A gente não pode ficar doente. Logo no momento que estamos aí no comando, 50 anos, já domina tudo, já sei o que eu quero, não sei vou ficar doente. Não, tem que ficar saudável, porque a gente vai mudar. Não é? Essa é a minha. Se cuida e a gente vai fazer uma revolução. Exatamente. Olha, obrigada. Você muito bom esse momento. Muito obrigada mesmo, de coração. Que Deus lhe abençoe, tudo de bom. E o Jornal Capital em Foco está aqui, a nossa família também é à sua disposição, se precisar. E nós cremos que os desafios, eles vêm para poder a gente vencê-los. Então, tem que ter desafio para ter aquela adrenalina da gente conseguir passar e dizer, opa, consegui e deu tudo certo. Isso é que é importante. Então, eu quero agradecer já a todos que entraram, aqueles que vão ver depois. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um. E até a próxima, gente. É o Jornal Capital em Foco, conectando pessoas, histórias e profissões. Um beijo. Muito obrigada, querida. Boa noite. Conta comigo também sempre, viu? Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.